Este é o 15 Minutos para Educação Médica e o tema de hoje é a relação entre saúde, ambiente e trabalho. Quem conversa comigo é a professora Mônica Angelim Gomes de Lima, que é professora do Programa de Pós-Graduação de Saúde, Ambiente e Trabalho do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da Bahia, da Federal da Bahia. Seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, Brenda. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, trocando essa conversa com vocês. Mas conta mais pra gente da sua área, como que você chegou até estar como professora do programa, quanto tempo que existe. Olha, eu sou uma médica já a essa altura, com 37 anos de formada. Mas desde o início da minha carreira, meu interesse pela saúde do trabalhador foi muito grande. Naquele momento dos anos 80, 86, estava ali colocada uma situação no âmbito da saúde dos trabalhadores, com muitas doenças claramente relacionadas ao trabalho e não reconhecidas pela Previdência e pelo próprio sistema de saúde, né? Nós estávamos ali no pré-SUS, ainda na fase antes mesmo da nossa Constituição Cidadã, e antes da implantação do sistema que vai se dar efetivamente a partir dos anos 90. Portanto, a minha geração foi muito influenciada por vários colegas que nos dedicamos, então, a estudar a medicina do trabalho. E, com isso, muito vocacionados para que isso tivesse acesso os trabalhadores que estavam nas grandes indústrias. Nosso foco ali naquele momento estava na questão da indústria petroquímica, metalúrgica, nas indústrias da área de saneamento. Então, a gente teve essa iniciativa. Nosso foco ali estava no revelar a doença relacionada ao trabalho com a questão dos direitos previdenciários e os direitos mesmos a questões de danos decorrentes dessa condição de saúde adquirida na exposição ocupacional. Não tenho dúvida que essa geração contribuiu bastante. Fomos a geração que ensinou e aprendeu antes para poder ensinar sobre como é o diagnóstico de uma doença relacionada ao trabalho, como se faz, como se documenta, como se sustenta isso do ponto de vista do direito do cidadão trabalhador. Ao tempo que a gente foi aprofundando essa discussão, e veja que aí nós estamos falando também na Constituição, mais adiante, da própria RENAST, a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, esta rede nacional ela vai se constituindo de forma ainda muito pouco equivalente em todas as regiões, mas na Bahia, São Paulo e Minas sempre foram polos muito avançados em relação a isso, claro, sempre concomitante a uma atividade sindical também bastante atuante. Então, nós tivemos a implantação do CESAT, Bahia, em 88, veja que eu saio da faculdade e entro como residente ali imediatamente, no CESAT sendo criado, e a partir daí também nós temos centros de referência semelhantes nesses outros estados. São Paulo, sem dúvida, é o pioneiro, Minas Gerais também se torna bastante importante como um polo no Sudeste, e nós aqui no Nordeste também atuamos assim, e isso foi crescendo no Brasil todo. Vamos chamar a atenção do Rio Grande do Sul, que tem também equipes muito bem formadas e também da mesma época se constituindo em vários locais. Esses centros de referências, eles vão aprofundando a discussão da relação com o trabalho, nos processos produtivos, na vigilância de ambientes e processos de trabalho, portanto, configurando a base material para estabelecimento de uma relação causal, que poderia ser por uma condição de exposição direta a alguma substância, algum agente que produtor de uma doença específica, ou por condições de trabalho que, naquele contexto, geram situações que podem agravar doença de bases ou acentuar uma condição de saúde, tornando ela, por exemplo, mais precoce, já que a questão poderia aparecer em algum momento da vida. Vamos dar o exemplo aí das lerdortes, que são um exemplo mais contundente de uma fase importante ali dos anos 90 e início dos anos 2000, onde exatamente são as condições de trabalho que põem essa relação, configuram a relação dos quadros
quadros musculoesqueléticos com exposição ergonômica, de fatores ergonômicos no trabalho. Então, este é um panorama muito amplo, mas que a gente precisa ter em conta de que isto se dá hoje de forma muito mais óbvia, muito mais forte, quando estamos vivendo uma era dos desastres, onde processos produtivos que já estão aí na sua fase de envelhecimento de tecnologia, tecnologias implantadas em determinados territórios que vão vivendo o seu tempo de uso, vamos pensar, e aí vamos pensar situações em Minas Gerais, dessa destruição causada ali pela área das mineradoras, quando as barragens elas são rompidas pelo uso, mau uso e pela também próprio tempo do processo produtivo. Isso da mesma forma em vários outros processos produtivos a gente vai ver exatamente isso. E agora, mais no contemporâneo aí, bastante próximo de todos nós, estamos vendo as situações climáticas atingindo territórios, destruindo todos os espaços territoriais e também ali de forma desigual, expondo trabalhadores que estão em diversos processos produtivos, que estão na agricultura, que estão mesmo na indústria, que estão na área da pesca artesanal, sejam de áreas de trabalhadores artesanais, sejam trabalhadores industriais, são igualmente atingidos ou não igualmente na hora das consequências, igualmente atingidos por um desastre, mas desigualmente atingidos pelas consequências em decorrência do amparo social e da possibilidade de deslocar-se, por exemplo, daquele lugar. Este é o momento que a gente está vivendo. Portanto, eu não vejo mais nenhuma possibilidade de pensarmos a formação médica sem incluirmos essas temáticas. Isto é uma temática interseccionada por vários aspectos, vamos pensar nas classes sociais, nas questões de gênero, de raça, de religiosidade, tem uma série de fatores que estão interseccionados aí, tornando o que a gente vai chamar da injustiça, da injustiça social, um elemento de primeiro plano. Não precisa muito mais do que uma imagem para a gente verificar isso, como nós vivemos aqui no Nordeste também no derramamento de óleo e acompanhamos de perto o nosso grupo, nosso trabalho no PPG-SAT, as pescadoras artesanais ao longo de anos. Até hoje a gente acompanha as consequências de um desastre como esse, que, como a gente costuma dizer, são desastres anunciados. Então, não há surpresa. E pensarmos nisso pode orientar uma ação coordenada, na medida que também saibamos como agir diante do fato. Sim, a gente percebe, né, que a questão do ambiental ela vai acometer tanto o trabalhador que está lá dentro daquela fábrica que está, né, produzindo, quanto as comunidades ao entorno, como você bem falou. A questão, né, dos agrotóxicos, de disseminar por cima, às vezes, implantações para além de quem está disseminando. Você comentou, né, das comunidades tradicionais, das comunidades pesqueiras, né, que são muito acometidas. Conta para gente um pouco assim das ações ali desde aquele derramamento de óleo ali em 2019 que o programa tem desenvolvido assim junto a essas comunidades. Nós começamos essa atuação no trabalho, na relação com as pescadoras tradicionais, muito antes disso. Então, nosso grande mentor nesse sentido é o professor Paulo Pena, Paulo Giovanni Pena. Ele é médico, mas também sua formação está no âmbito das ciências sociais e vem desde há mais de 15 anos, 20 anos praticamente, ele vem atuando junto às pescadoras artesanais. O que levou ele a chegar lá? A constatação de uma outra colega, também a sua companheira, que é uma antropóloga, e ela mostra a ele das condições dessas trabalhadoras. Essas trabalhadoras, as pescadoras artesanais, que usam fortemente o seu corpo na produção da cata, né? De catar mariscos, especialmente mariscos que se dá ali em torno do mangue, que esse trabalho é desenvolvido com uma longa jornada de trabalho com grande desgaste músculo-esquelético. E, portanto, ele, como médico de trabalho, foi chamado para essa observação há muitos anos atrás, há mais de 15 anos, e traz para a gente
progressivamente aproximações muito pertinentes. Por quê? Porque somos a geração que trabalhou na indústria. Nós somos formados na medicina do trabalho a partir de um olhar da indústria, e isso é uma característica da medicina do trabalho, desde mesmo da sua formação inicial, lá na Inglaterra, que vai se dar no final do século XVIII. Então, isso ali, daqueles primórdios, já montam esse espaço do entendimento da medicina do trabalho. Paulo Pena, então, ele promove essa aproximação com áreas artesanais, com outros processos produtivos não industriais. Isso vem progressivamente construindo um método, porque para se fazer um trabalho com movimento sindical ou com movimentos de vários tipos de organização de trabalhadores, é preciso participar de um pressuposto de aproximação. Preciso construção de uma confiança. Isso não pode ser, nós chegamos lá, pesquisadores, vamos ali produzir dados e publicar nossos artigos. Então, isso desde sempre marca a formação do PPG-SAT, onde nossos projetos implicam que estarmos lá, estarmos fazendo essas atividades, compreendendo o modo de viver dessas pessoas e trocando com essas pessoas, tanto o conhecimento como a responsabilidade de estar com. Então, chegando até 2019, nós vivemos todos no drama do derramamento de óleo. E com essas trabalhadoras organizadas aí, no Conselho Pastoral da Pesca, no movimento das pescadoras de mulheres pescadoras, todos esses movimentos organizados atuaram junto conosco também em toda essa organização de resposta a esse desastre. Pense que nós não tínhamos, inclusive, o país até hoje tem dúvidas sobre, afinal de contas, qual era a origem. Qual era a origem não do óleo, e não, isso não importa. Qual era a origem de quem derramou o óleo naquele lugar e que causou tantos danos a toda a costa do Nordeste e parte do Sudeste. Então, este momento levou a gente a se reunir, se agrupar e desenvolver uma série de ações envolvendo o CESAT, o Centro de Referência, Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, mas também o Centro que vive desastres, que é um centro da Secretaria Estadual de Saúde. Então, fomos todos juntos, fazendo muitas ações, ao mesmo tempo que também, do ponto de vista de pensarmos prospectivamente esses efeitos, começando a construir projetos, como a gente construiu. O projeto ele foi aprovado no edital Entre Mares, que ocorreu ali início de 2020, com a equipe do PPG-SAT, onde a gente passou a fazer pesquisa conjuntamente, certo? Pesquisas epidemiológicas, pesquisas químicas e também estudos socioantropológicos com a perspectiva do que a gente chama de vigilância ambiental. Essa vigilância popular é uma vigilância que se dá com essas pessoas que vivem naquele lugar, que produzem naquele lugar, e que só eles podem dizer o que eles passaram efetivamente. Lembre que ali, naquele momento da pesca, desse desastre, se dá entre agosto de 2019 a fevereiro de 2020. Em março, nós tivemos a declaração da pandemia. Então, esse grupo, essas populações foram novamente atingidas, agora pela crise decorrente da pandemia da Covid-19, onde a sua produção foi também rejeitada. Naquele momento, não saber sobre fator etiológico, a forma de transmissão exatamente, todos esses não saber levaram as pessoas, as populações de modo geral, os consumidores, a suspender determinados alimentos. E os alimentos da pesca, perceba que tem ali já motivado por uma possibilidade de contaminação, estou aqui aspeando para que a gente perceba isso, né? A possibilidade de contaminação pelo óleo leva, consequentemente, ao entendimento de que aquilo não era seguro para a alimentação. Então, essas populações viveram condições de crise, de insegurança alimentar grave. E elas tiveram a favor a colaboração, a cooperação interna do movimento e a cooperação entre movimentos, como o movimento da pesca e o movimento sem terra, que conseguiram fazer trocas de alimento. Então, para o alimento da pesca, também o alimento do sem terra.
Veja que isso é uma ação de vigilância popular com a ação técnica da vigilância em saúde, da vigilância ambiental e da vigilância da saúde do trabalhador. Vários estudos já estão iniciados e alguns já finalizando, com teses, doutorados e publicações, no momento que a gente entende de que a gente não está falando de um fato isolado e ele não pode ser esquecido. Os fatos que acontecem e que a gente não tem como evitá-los, ele tem que nos servir como aprendizado. E é isso que a gente tem perseguido. Perfeito. A gente está se encaminhando agora para o fim. Eu queria saber o que que você gostaria de deixar um recado assim para os docentes, gestores nas escolas médicas aí espalhadas pelo país, em relação à temática. Eu queria deixar para os meus colegas, professores, gestores de escolas médicas, para que pensemos juntos de como incluir isso no curso médio. Se pensarmos que toda pessoa que está em nossa frente, 18 anos ou mais, ou mesmo muito antes, a gente pode pensar que até 10 anos eu posso estar diante de um trabalhador. Esse é um elemento fundamental que a gente precisa incorporar no nosso aprendizado clínico. Eu posso estar diante de uma criança que tem algumas lesões e essa criança pode estar exposta ao trabalho. Eu posso estar diante de um idoso extremo também com algumas características e pode estar relacionado ao trabalho. E todos, portanto, que vivemos do que produzimos, estamos aí afeitos a estarmos em alguma condição de saúde decorrente de exposições ocupacionais. Ao lado disso, pensar de que não há nenhuma barreira entre o ambiente, ele não está fora, ele está em todos os espaços. Onde está a natureza? Está aqui, em todos os espaços. Portanto, é muito necessário, urgente, que a gente dê atenção a essa forma de olhar de maneira integrada esses elementos, para que a gente possa se preparar e preparar profissionais de saúde, profissionais médicos com competência técnica para poder definir diagnósticos, para poder exercer esse papel que é a ratificação do adoecimento. Isso na condição humana. Isso é necessário para todos nós, para que a gente faça valer o direito à saúde, muitas vezes com a proteção social, com a previdência social, com assistência social, com o SUAS, com o SUS e com a previdência social, o nosso arcabouço da Seguridade Social. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar.